Bom dia, minha turminha linda do terceiro ano, tudo bem com vocês? Se preparando, hein? Essa semana que vem não, a outra semana, tia Gio vai estar com vocês na nossa aula ao vivo. Quero ver todo mundo na aula, tá ok? Bora lá pegando o livro de história e abrindo na página 15. Tem aí, ó, os portugueses e a formação do Brasil. Estão vendo aí? Pega aí a página 15, bora lá. A gente sabe que os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, né? Pela primeira vez. Então, quando eles chegaram aqui, eles avistaram um monte. Como era a época de Páscoa, eles chamaram esse monte de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa. Bora lá. Esse monte ficava localizado aí na Costa do Descobrimento, localizada no estado da Bahia, nas proximidades de Porto Seguro, também de Santa Cruz Cabralha. Então, esse monte localizava-se ali, deram o nome de Monte Pascoal porque era época de Páscoa. Bora lá. A formação e ocupação de exploração que os portugueses praticaram durante o processo de colonização foi decisiva para a formação do povo do território brasileiro. Por que tinha colonização? Porque quando eles chegaram aqui em nossas terras, eles se apossaram de nossas terras. Eles ficaram aqui morando, alguns portugueses vieram para cá e ficaram morando, colonizando então nossas terras. Todas as decisões eram decididas pelo rei, que de Portugal mandava para cá as ordens. Bora lá. Aí, ó, nas cidades históricas, aliás, tem aí, ó, a arquitetura também é uma importante marca da colonização portuguesa. Nas cidades históricas coloniais, diversas regiões do país, é possível ver a arquitetura com um traço forte que marcou esse período no passado. Por quê? Se repararmos aqui Recife, Olinda, aqui no nosso estado de Pernambuco, tem vários traços da arquitetura portuguesa. Então, as igrejas, pontes, tudo isso tem um formato da arquitetura de Portugal. Então, foi marcante essa arquitetura aqui para a formação do nosso povo também, das nossas cidades. Com o intuito de extrair riquezas, os portugueses foram ocupando grandes extensões de terra, expandindo suas fronteiras, abrindo fazendas, organizando a produção de mercadorias e construindo vilas e cidades. Então, quando eles chegaram aqui, viram que nossas terras tinham muitas coisas que eles podiam extrair, muitas riquezas. A primeira riqueza foi o pau-brasil. Estão vendo aqui o pau-brasil? Foi a nossa primeira riqueza extraída pelos portugueses. Assim que eles chegaram aqui em nossas terras, eles viram aqui que aqui tinha muita árvore de pau-brasil, por isso o nome Brasil, porque primeiro os portugueses acharam que nossas terras se tratava de uma ilha e deram o nome de Ilha de Veracruz. Depois eles viram que não se tratava de ilha, que o nosso território era grande, então deram o nome de Terra de Santa Cruz. Por fim, quando eles começaram a explorar o pau-brasil, que eram muitas árvores de pau-brasil, eles deram o nome de Brasil. Então, eles exploravam nossas árvores, cortavam e levavam para a Europa. Levavam como, tia? Levavam de barcos, isso mesmo, chamados caravelas, tá? Embarcações chamadas de caravelas. Então, eles cortavam aí o tronco dessas árvores, colocavam nas caravelas, nas embarcações e levavam para a Europa. Lá na Europa, eles extraíam de seu tronco um corante vermelho, de cor de brasa, cor vermelho. Então, esse corante era muito caro. Então, por isso que eles se interessaram pelo nosso pau-brasil. Porque, naquela época, as pessoas não tinham roupa de cor, porque era muito caro, principalmente vermelho. Então, aqui, estão vendo a farda de tia G, aqui essa partezinha azul? Então, se alguém tivesse alguma partezinha dessa cor aqui, vermelhinha na sua roupa, você já sabia que aquela pessoa era de posse, que aquela pessoa era um nobre, era quem tinha dinheiro. Porque pobre não tinha não, roupa de cor não, era branca, tá? Bora lá, continuando. Então, ó, aqui na página 16... tem aí, ó, a colonização portuguesa marcou a formação do território brasileiro, suas fronteiras e sua imensa extensão. Além disso, colocou em contato diferentes povos e culturas. Então, aqui, ó, por que diferentes povos e culturas?
Porque aqui habitavam quem? Os indígenas. Eles vieram para cá, quiseram impor ali a cultura dele para os indígenas, que não aceitaram, porque os indígenas tinham a própria cultura, então os portugueses quiseram impor. Uma das coisas que eles quiseram impor para os indígenas foi a religião católica, que é a religião deles. Estão vendo aí essa cruz? Então essa cruz aí simboliza a religião católica dos portugueses que quiseram impor para os indígenas. Essa cruz aí, ela está localizada aí na praça onde foi celebrada a primeira missa no ano de 1500. Então, quando eles chegaram aqui, que se firmaram, vieram Pedro Álvares Cabral, conduzindo, era o comandante da expedição. Também vieram outras pessoas, entre eles o escrivão Pero Vaz de Caminha. Então ele veio também o Frei Henrique Soares Coimbra, que foi ele que celebrou aí a primeira missa no Brasil. Frei Henrique Soares Coimbra. Muito bem. Então ele celebrou aí no ano de 1500 na cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. E até hoje essa cruzinha está lá. É um marco aí da cidade para mostrar aí esse fato histórico que aconteceu no ano de 1500. Bora lá. Aqui, no Ficou Curioso, tem uma parte, é um livro, tá? A Carta de Pero Vaz de Caminha para Crianças. Quem tiver interessado em saber, porque Pero Vaz, ele era o escrivão da esquadra, né? Era o escrivão e ele relatava tudo ao rei. Como assim que ele relatava? O que ele via em nossas terras, ele ia anotando, escrevendo para o rei. Então, nesse livrinho aqui, a Carta de Pero Vaz de Caminha para Crianças, ele fala numa linguagem. Então, aqui no desafio tem assim: o que você sabe sobre a chegada dos portugueses ao Brasil? Sobre o início da colonização? Converse com seus colegas. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os indígenas, encontraram em nossas terras muitas riquezas, entre elas o pau-brasil. Então, eles vieram para cá e colonizaram nossas terras. Como assim, tia, colonizaram? Eles se apossaram de nossas terras, mandando nas terras. Então, colonizaram dessa maneira. Mais para frente, a gente vai ver mais um pouquinho sobre a colonização do Brasil. Tá ok? Aí tem aí, ó. Em 1532, o rei de Portugal decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Ele mandou a primeira expedição. Chegando aqui, eles constataram que nossas terras eram bem ricas em recursos para eles explorarem. Então, eles mandaram outras pessoas para cá, outro de 1532. Ao chegarem aqui, eles construíram a primeira vila, a Vila de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo. Então, essa vila foi fundada por Martim Afonso de Souza. Então, ele fundou essa vila no litoral de São Paulo. Tem aí, ó, nessa vila, a organização das atividades econômicas mais importantes desse período, que era a plantação da cana-de-açúcar para produzir açúcar. Então, foi através da construção dessa vila que eles começaram aí a plantar a cana-de-açúcar para mais tarde produzir o açúcar, que valia muito dinheiro naquela época. Na página 17, tem assim, ó: a atividade açucareira logo se tornou bastante lucrativa e se espalhou pela faixa litorânea, ou seja, por todo o litoral. Em torno das propriedades onde se produzia o açúcar, foram se formando outras vilas e cidades. A primeira cidade fundada no Brasil foi Salvador, em 1549, que fica no estado da Bahia. A sua construção foi uma iniciativa de Tomé de Souza, que foi enviado pelo rei de Portugal para se instalar aqui com o governo geral da colônia. Ou seja, ele foi um dos governadores gerais, que foram 3. Então, Tomé de Souza foi um dos governadores enviado pelo rei de Portugal para cá. Então, além de ser a primeira cidade, Salvador foi também a primeira sede do governo português. O mapa a seguir mostra as vilas e as cidades que existiam a partir da instalação do governo geral, que aconteceu no ano de 1549, com a fundação de Salvador. Então, aqui no mapa, se vocês observarem, tem uns pontinhos e tem uns quadradinhos. Então, os quadradinhos são nome de cidades e os pontinhos são nome de vilas que foram fundadas naquele ano, no decorrer daquele ano, por volta dos anos de 1580.
Bora lá. Então, tem aí. Tia vai dizer primeiro as cidades, tá? Que é o pontinho. Natal, Olinda, Recife, Porto Calvo, Penedo, Cachoeira, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória, Campo dos Goitacazes, Santos, São Paulo e São Vicente. As cidades eram apenas Rio de Janeiro, Salvador e Filipeia. Então, observando esse mapa aí, a gente vê aí, ó, que também tem uma semelhança com o Tratado de Tordesilhas, que a gente também vai ver no decorrer do tempo. Aqui a gente vai estudar também sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi a divisão do Brasil aí em 15 grandes lotes de terra, tá ok? Aí tem aí, no mapa é possível perceber que o território que hoje corresponde ao Brasil estava dividido em duas grandes porções de terra. Do lado direito da linha do Tratado de Tordesilhas ficavam os domínios portugueses e do lado esquerdo da linha ficavam os domínios espanhóis. Presta atenção, do lado direito, olha aí no mapinha de vocês, ficava o domínio português e do lado esquerdo o domínio espanhol, ou seja, no lado direito das terras quem mandavam era Portugal e do lado esquerdo quem mandava era a Espanha. Bora lá. Aí tem aí, ó, até mesmo antes mesmo da chegada dos portugueses, o acordo foi estabelecido entre duas nações. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, fixava uma linha imaginária para a posse das terras já descobertas e das terras que ainda seriam conhecidas por esses dois povos. Então, o Brasil, ele ficava do lado de Portugal, o lado que Portugal comandava. Então, por isso que os portugueses se apossaram das nossas terras. No desafio, tem aí, ó, faça novamente uma comparação entre o mapa reproduzido nesta página e o mapa histórico feito por Luiz Teixeira em 1574. Procure observar uma semelhança e uma diferença entre eles. Então, a semelhança é que esse mapa, aquele outro mapa lá da página, esse aqui, ó, deixa eu procurar aqui, para vocês observarem onde está aqui, na página 15, esse mapa aqui, ó, a semelhança dele com esse é porque ele se assemelha ao Tratado de Tordesilhas, tá ok? Bora lá. E a diferença é que havia a divisão e a distribuição territorial de capitanias no mapa. Então, uma semelhança e uma diferença, tá ok? O segundo tem assim, ao todo, quantas vilas e cidades existiam no Brasil por volta de 1580. Então, ao todo, contando tudo isso aqui, vocês vão contar e vão ver quantas vilas e cidades existiam. Tudinho aqui, esses pontinhos, os quadradinhos, as bolinhas, vocês vão contar e vão ver quantas vilas e cidades existiam no ano de 1580 aqui no Brasil, tá ok? Então, tia vai ficando por aqui com esse vídeo, tá ok? Vou mandar vocês pegarem um livro de geografia, peguem logo aí, coloca aí no de geografia, porque é bem rapidinho, tem uma atividade pra gente fazer, tá ok? Pronto, peguei o livro de geografia, vocês vão abrir na página 20, que tem assim. Imagine que você esteja continuando o assunto que a gente já viu. Imagine que você esteja observando o quarteirão onde está localizada a sua casa a partir de uma visão vertical. Ou seja, você está observando o quarteirão de cima para baixo. Procure lembrar dos elementos que existem nele, como casas, prédios, estabelecimentos comerciais, entre outros. No espaço abaixo, nesse espaço aqui, vocês vão fazer um desenho do que existe no quarteirão da sua casa, visto de cima para baixo. Lembre-se de identificar a sua casa. Então, você vai desenhar aí o quarteirão onde fica a sua casa, a sua rua, e vai desenhar com a visão de cima para baixo. Vocês vão identificar a sua casa. Como assim, tia? Ou vocês circulam a sua casa, ou deixam a sua casinha pintadinha e o restante do desenho não, tá ok? Identifica aí sua casa, lembra de fazer o desenho de cima para baixo, tá ok? Na página 21, para terminarmos, tá? Essa página tem aí mais um desafio. Agora, baseado no seu desenho, construa a legenda dos elementos que existem no quarteirão da sua casa. O que você desenhou, se na sua casa tem árvores no quarteirão, você vai fazer aqui um desenho de um elemento para identificar aquela árvore, tá? Tipo o símbolo que a gente já viu nessas atividades.
Se teve lojas, estabelecimentos comerciais, vocês também desenham um símbolo para representar a loja. Se teve semáforo, vocês desenham aí bem direitinho. O que você desenhar, o que você desenhou aqui, você vai representar por um símbolo aqui, tá ok? Tá facinho. E esse daqui na linha de chegada, você vai marcar um X aqui no que você aprendeu. Se você teve dúvida, você marca aqui. Se não aprendeu, você marca aqui. E se aprendeu, você marca a carinha, a primeira carinha, tá ok? Beijos pra vocês e até a próxima aula.